Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. 21, capítulo 7. Diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, hoje então ainda continuando, aquela série da diferença entre ser só crente em Jesus e ser verdadeiro cristão. Vamos falar agora a diferença do que aqueles que só creem em Deus, que só sabem que Deus existe, é crente, crê em Deus, mas não é cristão porque não mudou de vida, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então não é cristão. Então veja só, esse versículo que nós lemos aqui, está nos falando de que um dia todos nós vamos nos apresentar diante do Pai, todos, sem exceção. Não importa se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno, isso diante de Deus não vale nada. Então, todos que já nasceram, todos vão se apresentar diante do Senhor. E aqui então o Senhor Jesus estava falando para os discípulos o que Ele vai dizer para algumas pessoas. Então, esse versículo que nós lemos aqui está se referindo àqueles que são simplesmente crentes. Ou seja, até gostam do Senhor, dizem que amam a Deus, mas a Bíblia diz que quem ama obedece, então não está obedecendo é porque não ama. Então, aquele que pode até admirar Jesus como um grande mestre, como uma pessoa que passou por esse mundo e que fez coisas muito boas, então crê que Jesus existiu, crê que Jesus existe e faz coisas boas, mas essa pessoa não mudou de vida, então ele não é cristão. Então aqui nesse que nós lemos, o Senhor está falando o que Ele vai dizer para esses que são só crentes. Ou seja, só dizem eu creio em Deus, mas não obedecem. Então veja só, mais uma vez eu vou repetir, eu acho que eu repeti isso durante toda essa série de mensagens, mas vou repetir de novo. Não é errado você dizer que é crente em Jesus, tá, irmãos? Somos crentes em Jesus, sim. É correto, você pode dizer. Mas nessa série de mensagens eu quis passar para vocês a diferença daquele que só é crente, ou seja, não obedece. Sabe que Deus existe, mas não obedece. Então, crente até o diabo é, porque ele crê na existência de Deus, ele estava na glória perto do Senhor, ele sabe que Deus existe, então ele também é crente em Deus, Mas para ser salvo não basta apenas ser crente, então tem que ser cristão de verdade, que é ser parecido com Cristo. Cada vez nós temos que tentar ser mais parecidos com Jesus. Então nós seremos cristãos de verdade.
aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e mudando de vida. E aqui, então, o Senhor falou que vai falar isso. Olha só, o Senhor falou que vai falar isso para aqueles que não mudaram de vida. Ou seja, achavam que eram cristãos, que estavam ali crendo em Deus, mas que estavam fazendo tudo errado, enganando-se a si mesmo, né? Achando que eram salvos. Então veja só, Jesus diz aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então aquela pessoa que só frequenta uma igreja por frequentar, porque acha bonito, porque diz que crê em Deus, mas que não mudou de vida, e que não vive para a glória de Deus, que não quer ser mais parecido com Cristo, não quer ser um cristão de verdade, infelizmente vai ouvir isso aqui da boca do Senhor quando se colocar na presença de Deus. Porque um dia todo mundo vai, né? Os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, então vão ser arrebatados, juntamente com aqueles que morreram salvos e vão ressuscitar. Aí então vão participar do julgamento, né, do tribunal de Cristo. Mas no tribunal de Cristo ou no juízo final, um dia todo ser humano vai se apresentar diante de Deus. E nós vamos ouvir alguma coisa a respeito da vida que nós tivemos e levamos aqui nessa terra. Então veja só, o Senhor Jesus dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então aqui nós podemos entender que não adianta só dizer que crê em Deus, tem que viver para Ele, tem que mudar de vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E se não entrarem no reino dos céus, só existe outro lugar para essas pessoas, que é o inferno. Por quê? Porque não existe purgatório. Então a Bíblia nos deixa bem claro que existe 2 lugares que a pessoa escolhe onde vai passar a eternidade: no céu ou no inferno. E se essa pessoa que diz Senhor, Senhor, mas não mudou de vida, Jesus disse que não entrará no reino dos céus, então é porque vai para o inferno, né? E daí Jesus completa, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quem que vai para o céu? Quem que vai ser salvo? Aquele que faz a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que mudar de vida, porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Então precisamos nos arrepender, e como eu já falei aqui, não é só se arrepender do ato do pecado, mas é se arrepender da pessoa que foi a vida inteira. Então eu me arrependo do jeito que eu fui a minha vida inteira. Agora sirvo a Cristo, quero ser melhor. Então isso é arrependimento de verdade. É se arrepender da vida que levou desde que nasceu, né? Se arrepender da pessoa que é. Não só porque eu menti, então eu me arrependo desse pecado. Que bom se você se arrependeu, confessou ao Pai em nome de Jesus, pediu perdão, Deus te perdoa. Mas Deus quer mais de nós. Ele não quer apenas que a gente se arrependa dos pecados, Ele quer que a gente se arrependa da pessoa que nós somos. Porque todos nós somos maus. Todos nós somos pecadores. Quem sabe tem alguém que diga, não, pastora, você não conhece minha vida, eu não faço nada de errado, eu não sou mal para os outros. Não importa se você é ou não é, você já nasceu mal. Você já nasceu pecador, assim como eu. Então todos nós somos pecadores. E se não nos arrependermos, vamos para o inferno. E daí Jesus, então, vou repetir esse versículo, estou repetindo várias vezes para você memorizar bem. Jesus dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se não vai entrar no reino dos céus, vai para o inferno. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então tem diferença
de ser só crente, de só chamar Deus de Senhor e de obedecer a esse Senhor. Entendido isso, meus amados? Amém? Então não adianta a gente só dizer, eu creio em Deus, Ele é o meu Senhor. Não, mas espera lá, você se arrependeu da pessoa que você foi a vida inteira? Você mudou de vida? Se não mudou de vida, você ainda está só nessa fase de dizer Senhor, Senhor, e quando morrer vai para o inferno. E não sou eu que estou falando, é Jesus, né? Então veja só, aí Jesus mostrou a cena do que vai acontecer, né, quando a pessoa se apresentar diante de Deus. E aí ele disse assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Olhe bem o detalhe que está aqui, irmãos. Isso aqui Jesus está falando para quem conhece a palavra. Não é para quem está lá fora no mundo, porque quem está lá fora no mundo não expulsa demônio em nome de Jesus. Quem está lá fora no mundo não faz milagre no nome de Jesus. Então isso aqui Jesus está falando para aqueles que se acham salvos. Jesus está falando para aqueles que conhecem a palavra, que frequentam uma igreja. E por que Jesus falou isso? Para nos mostrar que nem todos que fazem a obra de Deus e que frequentam uma igreja são salvos. Porque aqui um pouquinho antes, no versículo 15, Jesus começou a falar a respeito dos falsos profetas. Então tem gente que se faz de bonzinho na aparência humana, mas diante de Deus não tem como enganar a Deus. Então só viveu na aparência, nunca foi fiel de verdade. Entendido isso, irmãos? Então veja só, tem muitos, que acham porque fazem milagre, realizam milagre em nome de Jesus, ou porque expulsam demônios em nome de Jesus, eu sou um salvo, porque senão o demônio não ia me obedecer. Não necessariamente. A pessoa pode expulsar demônio, pode fazer morto ressuscitar, mas não é por ela, é pelo nome de Jesus que ela está falando. Mas a pessoa muitas vezes está só usando o nome de Jesus e não está vivendo aquilo que prega. Então não necessariamente será salva. Entendido isso, irmãos? Então aqui está a gravidade de nós sermos realmente cristãos e não somente crentes. Porque aquele que é só crente até faz a obra de Deus, mas quando chegar diante de Deus vai ouvir isso aqui de Jesus, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse apartai-vos de mim vão para o inferno. Então olhe só. Mas pastora, se alguém expulsa um demônio em nome de Jesus, é porque ele tem autoridade, é um salvo? Não significa isso. Significa que a pessoa está expulsando no nome de Jesus, então o que tem poder é o nome de Jesus, não é a pessoa que está expulsando. Aí o demônio vai obedecer porque está falando no nome de Jesus. Entende isso, irmãos? Mas não significa que todos que fazem isso vão ser salvos. Pastora, mas se o demônio sai é porque ele está me obedecendo. Não, ele está obedecendo o nome de Jesus. Porque o inimigo, irmãos, ele não tem medo. Olhe bem isso aqui que eu vou falar para vocês. O inimigo não tem nome de quem grita, sapateia e expulsa demônio. Olhe bem o detalhe, eu não estou falando contra o ministério de libertação, tá? O pastor mesmo tem o ministério de libertação. Não estou falando contra isso. Eu estou falando que quem tem esse ministério tem que fazer consciente de que serve a Deus corretamente. Não estou falando, por favor, não me entendam mal. O que eu estou falando é pessoas mundo afora por aí que se dizem salvos, que se dizem cristão, que gritam, sapateio, realizam milagres no nome de Jesus, mas o diabo não tem medo dessas pessoas. Sabe de quem que o diabo tem medo? Daquele que se santifica.
daquele que vive em intimidade com Deus. O que é santificação? É intimidade com Deus. É ter contato com Deus. É ter... como é que me faltou a palavra? É ter vontade de estar perto de Deus. Tem gente que não tem vontade de estar perto de Deus. Tem gente que lê a Bíblia porque senão diz assim, senão Deus vai me mandar um raio. Eu dou o dízimo porque senão Deus vai me mandar um raio. Eu vou no culto porque senão Deus vai mandar um raio em cima de mim e eu morro. Então fazem por obrigação e por medo. E não pode ser assim. Ter intimidade com Deus é você querer e gostar de estar perto de Deus. Então você sente falta o dia que você não... De repente você... ficou ocupado o dia inteiro, precisou sair de casa, sei lá, você não pôde fazer a tua oração como de costume quando você está em casa. Quando você voltar para casa, você vai sentir falta daquilo. Você sente um vazio, porque você precisa falar com Deus. Então isso é ter intimidade com Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então olhe só, o inimigo não tem medo de quem faz o escarcéu. Ele tem medo de quem tem intimidade com Deus. E aqui Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos, o que significa isso? Ele dizendo, nunca vos conheci. Se Jesus está dizendo para alguém que nunca conheceu essa pessoa, não é porque Deus não sabe que a pessoa existe. Não, Deus conhece todos que existem, Deus sabe todas as coisas. Mas ele está dizendo, nunca vos conheci, porque um relacionamento de intimidade é conhecimento. Você conhece o Deus que você serve e o Deus que você serve te conhece. Porque você busca Ele, você ora para Ele, você louva o nome dEle. Olha só, na Bíblia quando fala a respeito... Lá podemos usar o exemplo de Adão e Eva mesmo. Lá no início, em Gênesis, diz que Adão conheceu a sua mulher e ela ficou grávida, de Caim, dos seus filhos. O conhecimento ali, o que significa isso? É intimidade. Esse conhecimento do esposo com a esposa significa a relação sexual, intimidade. Então esse conhecer aqui significa, nesse contexto, intimidade. E intimidade com Deus a palavra significa a mesma coisa. Nunca conheci. Não estou falando aí de nada de imoral, você pensar isso com Deus, tá? Não é isso. É que conhecer biblicamente significa intimidade. Então a pessoa, o casal, conhece um ou outro porque tem intimidade. Se você não busca Deus, você não tem intimidade com Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, o contexto da palavra aqui, conhecer, é isso. É você ter intimidade. A intimidade do casal é uma coisa, a intimidade com Deus é outra. Por favor, não me entendam mal. Mas é o mesmo contexto, o significado da palavra. Jesus disse, nunca vos conheci. Ou seja, espera lá. Jesus, vamos mudar as palavras aqui, mas o mesmo significado. Jesus vai chegar para essas pessoas que não gostam de estar perto dele e vai dizer, mas eu nunca te conheci, então você não pode morar comigo no céu. E aí o que é que vai dizer? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olhe bem, para servir a Deus nós temos que conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus, é você desejar falar com Deus. É você desejar orar, é você desejar buscar a palavra, entender. Isso é intimidade com Deus. Então, aqueles que não têm intimidade, que fazem a obra de Deus apenas por fazer, estão realizando milagre, estão enchendo igreja, estão ganhando o mundo. Mas espera lá, quando se apresentarem diante de Deus, será que eles ganharam o mundo tendo intimidade com Deus ou só fizeram para se aparecer? Se foram só crentes, aí vão ouvir, infelizmente, essa palavra do Senhor. Ficou entendido isso, irmãos? Ficou entendido o contexto da palavra conhecer? Então veja só, isso aqui é o que os
só crentes, aqueles que só sabem que Deus existe, muitas vezes estão dentro da igreja, estão fazendo a obra, mas nunca se transformaram, nunca mudaram de vida, então não são cristãos. Então vão ouvir isso, e ainda vão ouvir mais. Mateus 25:41 diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, além daqueles versículos ali que nós lemos que Jesus disse que ele vai falar, para quem não muda de vida, para quem não se converte de verdade, ele vai falar isso aqui também. Olha só, esse contexto aqui do grande julgamento, que está em Mateus 25, do versículo 31 até o 46, está se referindo de quando Jesus, na sua segunda vinda, vier julgar Israel e as nações. Aí diz que Jesus vai separar os cabritos e as ovelhas. No versículo 31 e 32 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, olha só, esse texto aqui de Mateus 25, ele nos fala da segunda vinda de Jesus. O que é isso? Vai acontecer o arrebatamento. Quem for arrebatado já vai participar do tribunal de Cristo, então será o julgamento dos salvos. Mas depois de 7 anos, Jesus vai voltar com todos nós que formos arrebatados para vir julgar as nações e julgar também Israel. E daí vai acontecer isso aqui: Jesus vai julgando a todos, ele vai separar os salvos dos não salvos, daqueles que estiverem ali. Os que foram arrebatados já estão salvos, nunca mais vão perder a salvação. Mas esses aqui, então, vão ser separados por Jesus para esse julgamento. Jesus vai pôr as ovelhas à sua direita e os cabritos ou os bodes à sua esquerda. Então os da sua esquerda vão ouvir uma palavra de condenação. Olha aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já vou estar explicando esse aqui. Agora, no versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então tem diferença. Esse texto aqui só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Mas nesse texto Jesus nos mostra que há diferença entre justo e ímpio, que há diferença entre salvo e não salvo. Então os salvos aqui vão ouvir Jesus dizendo: entre no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os não salvos vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui dá de nós vermos mais uma vez a diferença entre ser só crente,
mas não mudar de vida, não se converter de verdade, não se arrepender, porque a conversão é mudança de vida, o evangelho em si é mudança de vida. Não existe evangelho na vida da pessoa se a pessoa não mudar de vida. Então não é só deixar, eu fumava, vim para a igreja, né? Como as pessoas dizem, vim para a igreja, não fumo mais, então eu abandonei minha velha vida. Não necessariamente. Às vezes a pessoa só abandonou o vício, mas ainda sente vontade e saudade de praticar aquele vício. Então não se converteu de verdade. A pessoa que se converte de verdade, quando ela lembra das coisas erradas que ela fazia, ela sente nojo. Então, para você saber, às vezes, quem sabe você já pensou assim: será que eu sou salvo? Tenha esse pensamento assim com você. Se você lembra das coisas, quando você mentia, estou falando no geral, tá, irmãos? Eu não conheço a vida particular de ninguém aqui. Estou falando no geral. Mas se a pessoa mentia, roubava, adulterava, fazia um monte de coisa errada, agora ela tem que ter deixado de fazer tudo isso. Mas não é só deixar de fazer. Tem que deixar de fazer porque agora sente nojo dessas coisas. Não quero mais fazer. Não preciso mais disso. Então tem diferença. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, às vezes há anos, e que ainda guardam um gostinho por aquelas coisas que faziam. Por exemplo, ai, que saudade de quando eu ia num bailão. Ai, que saudade de quando eu bebi uma cachaçinha. Ai, que saudade de quando eu fumava. Essa pessoa nunca se converteu, porque ela ainda tem saudade. Aquele que se converteu vai dizer: quando eu me lembro disso que eu fazia, me dá nojo e vergonha. Esse se converteu de verdade. Agora, aquele que ainda tem saudade, que sente assim uma nostalgia: ai, como era bom aquele tempo que eu fazia tal coisa, que eu falava tal coisa, nunca se converteu. Então não mudou de vida. É só crente. É só crente. Não virou cristão. Porque o cristão verdadeiro vai dizer: que vergonha. Eu lembro e me envergonho e sinto nojo. Esse é o cristão de verdade. Mas tem gente que ainda sente saudade, né? Um detalhe aqui, eu não estou falando de você lembrar de quando você era criança, sei lá, de qualquer outra época da tua vida, de uma coisa boa, uma passagem boa. Ai, que saudade, como era bom quando meus pais eram vivos, vivia com os meus irmãos. Isso é uma coisa. Agora eu estou falando de lembrar de coisas de pecado. Se lembra de coisas pecaminosas e dá saudade, não teve conversão. Lembrar de momentos agradáveis, pode lembrar, não tem problema nenhum. Agora, lembrar de coisas erradas que fazia e ainda sentir vontade de fazer, então nunca se converteu. Então é só um crente, não é cristão. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós temos que mudar de vida. Mudar de vida. Então, essa parte aqui, né, é o que Jesus vai falar para aqueles que levaram a vida assim só no crente. Eu sou crente em Deus, eu sei que Deus existe, mas eu quero levar a minha vida do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito eu que mando na minha vida. Então, nunca teve conversão. Então, foi só um crente e, infelizmente, vai para o inferno. Agora, o que Jesus vai falar para aquele que se converteu de verdade? Para aquele que mudou de vida? Para aquele que roubava, não rouba mais, porque mentia, não mente mais, mas não só deixou de fazer porque a sociedade cobra, ou porque está no meio do povo cristão agora, tem que deixar para fazer igual. Não.
tem que abandonar porque não quer mais fazer, porque entendeu que é errado. Aí aquele que realmente se converteu vai ouvir de Jesus esse versículo aqui, ó, que nós já lemos um pouquinho. Ó, então, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que lindo, né? Que maravilhoso isso aqui. Então Jesus está dizendo: você suportou tudo pelo meu nome, você mudou de vida por amor a mim, Jesus falando, né? Então agora você vai receber um reino lindo, maravilhoso, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, diferente daquilo que os que foram só crentes vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí Jesus vai continuar falando aqui para os salvos. E ele diz, ó: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Será que nós temos praticado tudo isso? Então perguntarão os justos ou os salvos, né? Que vão nesse julgamento aqui estar à direita de Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando o Senhor Jesus diz que nós temos que amar o nosso próximo, está baseado aqui, irmãos. Como assim? O que você não quer para você, você não pode desejar para outra pessoa. O que você quer para você, você deve desejar para outra pessoa. Então, eu não consigo entender de verdade alguém que se diz cristão, mas que não é capaz de dar, que seja um copo d'água, como Jesus falou, para alguém que está precisando. Não tem como. Não tem como ser cristão e não ajudar quem não está precisando. Já falei um pouquinho disso na terça-feira passada. Aquilo que você faz para o teu próximo, você está fazendo para o próprio Jesus. É Jesus falando aqui. Ó Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Gente, tem pessoas de coração tão duro, que às vezes estão com um armário cheio, abarrotado, mas não conseguem dividir com alguém. Não conseguem. E se diz cristão, nunca foi. Pode ser crente, só crente, mas cristão nunca foi. Então, como é que está o teu relacionamento, a tua intimidade com Jesus referente a isso aqui? Como é que está? Ah, eu trabalho, eu me viro, os outros que... Mas e quando chegar na presença de Jesus? Aqui, uns para os outros, nós podemos nos justificar por alguma coisa que a gente faça ou deixe de fazer. Mas diante de Jesus, não tem como. Não tem. Porque Ele conhece o íntimo, o coração. E não só o coração, mas a intenção do coração. Jesus conhece todas as coisas. E todos um dia vão se apresentar diante de Jesus. Os que vão ser arrebatados no tribunal de Cristo, ou os que
na segunda vinda vão passar por esse julgamento aqui. Todos, desde Adão até o último ser humano que for nascer neste mundo, nessa terra, todos vão se apresentar diante de Deus. E aí, quando Jesus falar isso aqui, qual vai ser a palavra que essa pessoa vai ouvir? Irmãos, o que nos separa do mundo, o que nos separa da iniquidade do mundo, o que nos separa da pessoa ímpia é o amor. A pessoa pode morar dentro de uma igreja, seja a igreja que for, não estou falando dessa nossa aqui, de qualquer igreja, pode morar o dia inteiro, pode ficar de joelho o dia inteiro, mas se não tiver amor, o apóstolo Paulo já falou, se não tiver amor, isso de nada vale. Então, como que eu posso dizer que eu sou cristã se eu não amar? Ah, pastora, mas tem pessoas que não merecem. Você também não merece, eu também não mereço. E Jesus nos salvou. Nenhum de nós merecia, como eu vivo falando, o que nós merecemos é o inferno. Você merece o inferno. Ai, pastora, você não fale isso de mim. Falo porque é a verdade, porque eu também mereço o inferno. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor e por mérito de Jesus, não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus, nós fomos salvos. Por isso que daí eu brinco, né? Às vezes eu digo, nunca ore para Deus e diga assim, Senhor, me dê o que eu mereço. Porque você está pedindo para ir para o inferno. Porque o que você merece é o inferno. O que eu mereço é o inferno. Então, em vez de dizer, Senhor, me dê isso porque eu mereço, ou me dê o que eu mereço, diga, misericórdia, Senhor. O que eu mereço é o inferno, então tenha misericórdia de mim e salve a minha alma. Não adianta, se a pessoa não tiver amor no coração, essa pessoa pode fazer o que quiser na vida, para aparecer para os outros, para ser bem visto pela sociedade. Pode ser alguém que dê milhões para fazer boas obras, como tem casos, né, de pessoas que doam milhões para organizações, para ONGs, aquelas coisas todas, para ajudar o próximo, para ajudar quem tem fome, para ajudar, como eles falam, né, doação lá para a África. Mas se não tiver amor, se fazer isso só para se aparecer, vai ouvir de Jesus, eu nunca te conheci, então vá para o inferno. O nosso amor tem que ser verdadeiro. Se nós falamos que somos de Deus, nós temos que demonstrar amor. Você conhece uma pessoa que é salva se ela ama. Se ela ama a pessoa, o próximo, é um ponto de que essa pessoa já mudou de vida. Então é salvo. Mas como eu estava falando, você pode dizer assim, não, mas tem gente que não merece, então eu não vou ajudar. Eu não vou amar uma pessoa que não mereça. É ordem de Deus. Eu tenho que amar. Você tem que amar. Tem diferença entre amar e gostar. Você tem que amar porque é ordem de Deus, porque é teu próximo, é semelhante. Você tem que amar. Agora, não necessariamente que você precise estar junto dessa pessoa 24 horas por dia. Você fica perto de quem você gosta. Dá para entender a diferença, irmãos? Gostar e amar. Agora, amar é obrigação de cristão. Ah, mas não merece. Você também não merece. Eu também não mereço. Então nós temos que amar. Se não amamos se não amamos o nosso próximo que nós enxergamos, como que podemos dizer que amamos a Deus que nós não enxergamos? Então tem várias coisas que fazem com que a gente seja diferente
daquele que é só crente. Não seja só crente, irmãos. Ah, pastor, então eu não vou mais dizer que sou crente em Jesus. Não é isso. Crente em Jesus nós somos. Mas ser só crente é aquela pessoa que só sabe que Deus existe, faz às vezes as coisas no nome de Deus, no nome de Jesus, mas que não mudou de vida, então não é cristão. Ficou entendido isso aqui, irmãos? Amém? Aí, olha só. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas pastora, se você mesmo vive dizendo que Deus é amor, sim, a existência de Deus é amor. Deus é amor. Como então que Ele criou o inferno? Para que Ele vai mandar as pessoas para o inferno? Se Ele é amor, Ele tem que salvar todo mundo? Não. Ele é amor, mas Ele também é justiça, Ele é justo. E o inferno, Deus fez, como diz aqui, ó, Jesus falou, para o diabo e seus anjos. Quem são os anjos do diabo? São os demônios. Os anjos que eram anjos e caíram com ele, se tornaram demônios. Então Deus fez o inferno para o diabo e para os seus anjos. Mas então por que Deus manda a pessoa para o inferno? Deus não manda a pessoa para o inferno, a pessoa é que escolhe ir para o inferno. Então o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas aquele que não se torna um verdadeiro cristão, que serve a Cristo, que ama a Deus acima de tudo e de todos, que vive para Deus, que ajuda o próximo. Irmãos, se você der um copo d'água para alguém, você vai ter recompensa diante de Deus. Então, faça o que você pode, mas não faça só por fazer. Faça porque você entendeu que você precisa amar, porque Deus é amor. Entendido? E daí então assim, ó, Deus não manda ninguém para o inferno. Ah, pastora, mas tem o versículo que diz que Deus pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Claro, a pessoa vai ser julgada e vai ser lançada no inferno. Mas Deus não julga, Deus não lança ninguém no inferno porque Ele quer, porque Ele é mau, porque Ele diz, eu vou te mandar para o inferno. Não, foi a pessoa que em vida escolheu se queria ir para o céu ou para o inferno. Então as pessoas vão para o inferno pela escolha própria, porque Deus quer salvar a todos. Por isso Ele fala lá em Deuteronômio, escolhei a vida, diante de vós eu coloco a vida e a morte, escolha pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então olha só, inferno existe? Existe. Lago de fogo existe? Existe, ainda não foi inaugurado, mas já está lá prontinho. Por que 2 lugares? Porque no final, então, depois do julgamento final, do juízo final, Deus vai pegar o próprio inferno, que já é terrível, e vai jogar dentro do lago de fogo, que é milhões de vezes pior até que o próprio inferno. Que Deus criou para castigar, para lançar lá o diabo e os demônios. Mas o ser humano que não aceita Jesus e que não muda de vida, vai para lá junto. E aquela ideia que as pessoas têm de que está lá no inferno, está sofrendo na mão do diabo, o diabo está lá com um garfo incomodando a pessoa, é mentira. O diabo vai para o lago de fogo, o diabo nem vai para o inferno, ele já vai direto para o lago de fogo. Ele vai para lá também para sofrer. Ele não vai incomodar ninguém lá, ele vai sofrer. E as pessoas que forem para lá vão sofrer junto com ele. Entendido isso, meus amados? Então veja só, vale a pena ser cristão? Muito. Vale a pena ser só crente? Não. Tem que crer em Deus, mas estou repetindo de novo. Tem diferença. Ser só crente, só dizer que Deus... Quantas pessoas estão por aí que vivem fazendo coisa errada no mundo, prejudicam um monte de gente, mas quando são de repente entrevistados por alguém, você crê em Deus? Ah, eu creio, claro, Deus é tudo para mim. Tá, mas se fosse tudo, tinha mudado de vida.
Então, ser só crente, só crer que Deus existe, não resolve. Tem que mudar de vida, tem que ser salvo de verdade. E para ser salvo de verdade, então, tem que mudar de vida e amar o próximo. É o que nos diferencia, né, daquele que é só crente. Por que cristão, pastora? Porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Então, o cristão vai procurar ser a cada dia mais parecido com Jesus. Falei também na semana passada, se eu não me engano. O propósito de nós existirmos, claro que é louvar a Deus, mas o propósito de nós existirmos é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Como está as tuas atitudes? Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim, que ele ali é parecido com Jesus. Ou vão dizer assim, mas olhe lá, ó, diz que é, vamos usar a palavra crente, diz que é crente, mas não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém, pode estar morrendo de fome na frente, e ele está com os armários cheios, mas não ajuda ninguém. Como o Felipe sempre fala aqui, que agora não sei se eu vou acertar a frase que ele diz, espera aí. O cristão lê a Bíblia e o mundo nos lê. Né? O mundo nos lê, irmãos. As pessoas que estão lá fora olham para nós e dizem, aquele lá não mudou de vida não. Ou aquele lá realmente mudou de vida. É cristão. Seja cristão, porque senão é perda de tempo sair da casa da pessoa e vir numa igreja, é perda de tempo. Não resolve, ficar-se em casa, comendo, dormindo, assistindo televisão, porque não resolve, se não mudar de vida, não resolve. Entendido isso, meus amados? Ser cristão é diferente de ser só crente. Então aqui são as coisas, né, que os só crentes vão ouvir e que o cristão vai ouvir. Muito bem. Acredito que consegui terminar, entre aspas, essa série. Entre aspas, por quê? Porque ainda falta falar da ceia. A ceia do Senhor eu vou estar explicando então semana que vem, se Jesus permitir. Como que o só crente participa da ceia e como que o cristão participa da ceia. Amém? Então convido você para vir semana que vem, em nome de Jesus, né? Se o Senhor nos permitir estar aqui ainda, para nós aprendermos mais um pouquinho sobre isso. Muito bem. Você foi abençoado com essa palavra? Amém.